Então, meus amores, continuando a nossa aula de hoje, o nosso horário agora é de matemática e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a geometria. É uma pequena introdução. Vocês conhecem a geometria? Já ouviram falar? Sabem do que se trata a geometria? Então, hoje teremos uma pequena introdução sobre esse conteúdo, tá bom? Então, a geometria, na verdade, é a área da matemática que estuda as formas que não possuem volume, os triângulos, os quadriláteros, retângulos, circunferências. São aí alguns exemplos de figuras da geometria, são figuras planas, ou seja, são polígonos. E a geometria, ela serve para resolver vários problemas, esses problemas relacionados à medida de área, medida de comprimento, medida de volume. Então, na geometria, a gente também encontra conceitos, teoremas, hipóteses e construções que estudam essas figuras planas e também das figuras espaciais. Então, os conceitos fundamentais para esse tipo de estudo, para a geometria, são o ponto, a reta e o plano. Um ponto estabelece uma localização, uma reta, que é o agrupamento de vários pontos, e o plano, que é um conjunto que conduz as dimensões, conduz duas dimensões. Então, o plano é um conjunto sem fim com duas dimensões. Então, no livro de vocês, hoje, a atividade será da página 60 até a página 66 do módulo de matemática, 60 a 66. Apresenta aí uma rápida introdução com alguns exemplos sobre a geometria. E já começa aí o capítulo 3 com esse tema, geometria rural. Uma imagem, uma ilustração aí bem atrativa no próprio livro sobre esse conteúdo. Tem aí um diálogo, onde o senhor está falando: estou pensando em colocar alguns bois nesse pasto. Ele tem uma área de 4 alqueires. Creio que seja suficiente para a quantidade de animais que nós temos. E o outro que está acompanhando ele está aí olhando, analisando a imagem. Então, aí tem 3 perguntas que vocês, como sempre, vão responder de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento. A primeira, em sua opinião, qual é a função da ripa que cruza as outras ripas da porteira? Tem aí a imagem de uma porteira, que ela é montada com ripas. E tem uma ripa que está cruzando essa porteira. E o que você entende por área? Você já ouviu falar em alqueire? Então, nessa introdução do capítulo, vocês irão entender um pouquinho sobre essas questões. A página seguinte aí continua essa análise, onde diz que Francisco tem um sítio onde ele cria alguns animais e também planta algumas hortaliças. Ele cria animais e planta hortaliças. Nesse sítio, ele separou uma grande região retangular, cercada, como vocês podem ver aí, para a formação de um pasto. Então, essa imagem aí no livro de vocês, uma área bem grande e retangular que foi separada por ele. Cada uma dessas 4 pontas dessa região retangular pode ser chamada de vértice. Isso, então aí essa área demarcada é apenas um exemplo de um retângulo. E vocês viram aí que cada uma dessas 4 pontas, elas podem ser chamadas de vértice. Cada linha reta que une 2 vértices passando por dentro dessa dimensão, ela é chamada de diagonal. Então, Francisco, ele precisa construir uma estrada, ele tem que construir uma estrada que atravesse o pasto por uma de suas diagonais. Então, unindo aí 2 porteiras que serão construídas próximas ao vértice desse retângulo, como mostra aí na imagem para vocês. Para fazer isso, no livro aí foi traçado para que vocês pudessem entender melhor. Vocês podem também traçar no livro de vocês uma linha ligando essas diagonais. Então, continuando aí no livro de vocês também, diagonais de polígonos. Quando construiu esse cercado mostrado aí na página anterior, ele fez cada uma das porteiras com ripas de madeiras. Como mostram aí, elas estão alinhadas as ripas entre si. Bonitinha, bem alinhadinha na primeira imagem, mas em pouco tempo ele percebeu que a estrutura não tinha mais ficado da mesma forma, não tinha ficado tão resistente como ele queria. Ele começou a raspar no chão, despencou, melhor dizendo. Então, daí ele teve a ideia de pegar uma ripa na diagonal. Ele pegou uma ripa, suspendeu a parte que tinha riado, que estava caída, suspendeu, colocou uma ripa para segurar, para unificar
da primeira até a última ripa. Só que isso ele colocou uma outra na diagonal. Quando ele fez isso, ele percebeu que a porteira agora estava mais firme, que não ia mais perder a sua forma inicial com tanta facilidade. Foi aí que ele percebeu que a ripa na diagonal iria funcionar como se fosse uma trava, para impedir que essa estrutura pudesse desmanchar. Isso, no caso, iria oferecer mais rigidez na porteira que ele estava fazendo. Então, aí a gente observa nessa introdução do capítulo da geometria, que a gente encontra a geometria em situações simples do nosso dia a dia. E através desse exemplo aí, dessa porteira, dessa criação de animais, dessa plantação, desse cercado de um terreno, a gente conseguiu identificar vários aspectos da geometria em situações cotidianas. Então, vocês podem ler com bastante atenção essa introdução. A gente vai dar continuidade nas próximas aulas. No livro de vocês tem aí atividade, no caderno também tem. No livro da página 60 até a 66. Surgindo qualquer dúvida, estamos à disposição e podem nos procurar, tá bom? Beijos e até amanhã.